senhor Adolfo, ele é sócio-enólogo da vinícola vinícola Vinhos e Espumantes Adolfo Lona. Ele apresentou aqui uma palestra, ele falou sobre espumantes, a história e a evolução do espumante no Brasil. Na verdade, é um assunto muito interessante, que é aí o espumante ele vem ganhando muito mercado nos últimos anos, e acho que a gente tem muito assunto para falar aqui hoje. Já falei, mas agora vamos falar Não, de novo. vamos falar agora numa entrevista Sim, exclusiva para o Newtrade. o mercado de espumantes é o mercado que mais cresce em relação às bebidas derivadas da uva e do vinho. Não tem nenhum derivado que cresça tanto e tão constantemente. E por quê? Por quê? Porque por diversas razões. Eu entendo de que a primeira razão é de que o brasileiro começou a descobrir as virtudes do espumante e perdeu de certa forma aquele preconceito que colocava o espumante somente em ocasiões especiais. Hoje o brasileiro consome espumantes todos os dias, todo fim de semana. Isso a prova está champanherias sendo abertas, confrarias de mulheres de espumantes, o espumante sendo visto em todos os restaurantes, em todos os bares, em todos os supermercados. E tem acontecido um fato curioso, em todos os anos cresce em torno de 10%. A principal impulsionadora do consumo é a mulher. A mulher brasileira tem a responsabilidade do crescimento e ela desempenha um segundo papel muito importante, que ela muda os hábitos dos companheiros. Ou seja, muito homem deixa o seu preconceito para trás em relação aos espumantes, porque a mulher insiste. A mulher quer beber no restaurante, quer beber em casa, e ele começa a experimentar e percebe quanto ele é versátil. Ou seja, o espumante temos enorme variedade, rosés brancos, secos, nature, demi-sec, moscatéis. Tem muito mais capacidade de harmonização do que um vinho tinto, por exemplo. O vinho tinto tem mais limitações, o espumante não. Porque nós temos que vencer o preconceito, vencer aquela ideia de que o espumante precisa um bolo, uma vela, uma pessoa fazendo aniversário. Isso está acontecendo. Então, o que se percebe, por exemplo, o mercado já não consome vinhos no último trimestre como outros anos. Agora o consumo é de 40% no primeiro semestre e 60% no segundo semestre, como é natural, porque no fim do ano o consumo aumenta. Isso mostra como que o brasileiro bebe frequentemente espumante. E como está a qualidade do espumante brasileiro aí quando a gente compara com os importados? Eu diria o seguinte, sem querer ser arrogante ou defensor em excesso, nós fazemos excelentes espumantes. E por quê? Porque primeiro temos uma condição climática que favorece a produção de uvas de baixa maturação, que mantém uma certa acidez com baixa grossão alcoólica. Isso proporciona vinhos para espumantes mais frescos, mais nervosos, mais marcantes de sabores. Isso é uma virtude natural que nós temos. Isso nos dificulta fazer vinhos tintos, é verdade, mas por outro lado nos facilita fazer bons espumantes. A segunda razão é que nós tivemos a sorte de adaptar bem na nossa região algumas variedades que são especiais para espumante, como Chardonnay, como Pinot Noir, como Merlot, como Riesling, que se nós não tivéssemos tido essa sorte, talvez estaríamos fazendo espumantes de boa qualidade, mas muito longe dos padrões internacionais. Em terceiro lugar, é de que as cantinas, ao longo destes anos, com a dificuldade que o mercado de vinhos tintos oferece aos produtos nacionais, elas têm se inclinado muito a fazer espumantes. Eu diria que quase todas as empresas vendem e produzem espumante. Antes não, agora sim. As pequenas vinícolas também fazem espumante. Com isso, se domina muito bem a técnica. Então, solo e clima apropriado, variedades boas e domínio da técnica resultam bons produtos. Então, temos qualidade. Só, Adolfo, o senhor falou que o vinho espumante, o brasileiro está gostando mais e está vencendo essa resistência, as vinícolas estão vencendo essa resistência do consumidor e estão oferecendo espumante para ele. Ficou mais acessível para ele? Porque antigamente, há uns 10, 20 anos atrás, a gente tinha as cidras, né? Que estavam sempre presentes nas festas pelo custo mais barato. Essa maior produção das vinícolas e essa maior acessibilidade, a questão do preço diminuindo, fez também com que houvesse um aculturamento do brasileiro em tomar vinho espumante, seja na festa, seja em outras ocasiões? Eu acho que você tocou, me fez lembrar da quarta variável, que eu tinha me esquecido de apresentar, que
o preço competitivo. É verdade, você diz que há 20, 30 anos atrás existiam dois tipos de espumante. A cidra, muito barata, não sempre de boa qualidade. Não todo mundo sobrevivia a beber uma cidra. E os espumantes caros, importados ou muito raros. Hoje, por conta da alta produtividade, por conta do volume grande, você encontra bons espumantes a partir de R$ 25. Em muitas prateleiras de supermercado você encontra espumantes bons e baratos, mais do que os vinhos. Então, isso é outra variável fundamental. Ou seja, não basta atrair o consumidor e oferecer qualidade, você também tem que oferecer condições comerciais favoráveis. Isso é a quarta variável. Você tocou esse tema que é interessante. Claro que, e veja bem, 80% dos espumantes consumidos neste país são nacionais. O crescimento, há 6 anos atrás, nós crescimos 50% de 6 anos para trás para cá, comercializamos 22 milhões de litros de espumante, 80% é nacional. Isso mostra quanto o brasileiro tem confiança no espumante, que isso também é outro fator, ou seja, a qualidade, a competitividade, todo esse atributo, todo esse apelo que o espumante tem, fez com que permitisse um crescimento acima de que o espumante nacional não permitisse que os importados entrassem de forma expressiva no mercado. O senhor tocou no aspecto climático, que o aspecto climático favorece o consumo de espumante no Brasil. Ainda assim, existe muita oportunidade para um crescimento muito maior, muito mais avançado em outras regiões, por exemplo, no Nordeste. A costa praiana que a gente tem, a gente vê que não é muito explorado. A pessoa poderia tomar um espumante na praia, ela opta por tomar outros tipos de bebida. Plenamente de acordo, mas atenção, eu não falei que o clima fosse apropriado para beber. Eu falei que o clima é apropriado para produzir uvas não muito maduras e produzir espumantes bons. Agora, é verdade o que você disse, que também é outro fator importante que mostra o potencial do nosso mercado. Imagina esse litoral maravilhoso que o Brasil tem, de milhares de quilômetros, de praias lindas, mar limpo, clima tropical, gastronomia muito apropriada, lagosta, frutos do mar. Quando esse nordestino, esse habitante digamos, de estados que estão acima do Espírito Santo, se decidem a consumir espumante. É um grande desafio porque é um problema cultural, não é um problema de poder aquisitivo, é um problema cultural. Para quem viaja frequentemente a Recife, por exemplo, e entra numa churrascaria, você vai ver metade das mesas com uma garrafa de Johnny Walker em cima. Ou seja, a cultura deles, a forma em que as pessoas se destacam bebendo em Recife é um destilado. Agora, como concorrer com um destilado? E além disso, um destilado tão nobre como Johnny Walker. É através de atraí-lo pela nobreza também do espumante, da baixa graduação alcoólica que faz com que você beba tranquilo mais de 2 ou 3 taças sem ficar preocupado com ficar embriagado, e todas as virtudes que ele tem. Eu sempre destaco de que o espumante é uma bebida alegre. E por que ele é alegre? Porque qualquer pessoa, independentemente de sexo, poder aquisitivo, raça ou origem, ele sempre tem na memória o momento de uma história de uma rolha, quando era criança, pequeno, um bebê, e uma festa. Ou seja, ele sabe, estourou uma rolha e é porque tem algum motivo de ficar alegre. Isso faz com que as pessoas fiquem alegres ao ouvir um estouro de rolha. Então, não tem nenhuma outra bebida que represente esse sentimento nas pessoas. Ou seja, e por isso que também imagino que seja a razão pela qual o brasileiro se identifica muito com o espumante. O brasileiro é uma pessoa alegre, é uma pessoa descontraída. Nas viagens, o grupo de brasileiros são mais divertidos, são mais descontraídos, eles fazem festa com qualquer coisa. Por isso que acho que também se identifica com uma bebida que é somente alegria. Isso faz com que a todos nós produtores de espumante estejamos todos entusiasmados, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. O governo acaba de nos quadruplicar o custo do IPI, o governo estadual aumenta ICM, ou seja, estamos constantemente sendo desafiados a sermos competitivos e por alguém que não oferece nada em troca. Mas, enfim, o mais importante é a gente continuar lutando e continuar crescendo.
E falando em desafio, o Cristiano falou até da oportunidade, né, de aumentar o consumo em regiões como o Norte, Nordeste, que tem um clima mais acalorado. As vinícolas, principalmente do Sul, elas estão hoje preparadas de uma logística para levar os produtos lá para cima, para subir o país? Não, não, não. Esse é um grande problema. O Brasil é um país continental. Imagine, para você chegar a Natal, Fortaleza, você precisa, primeiro, custo de frete alto, carência de volume comercial para você se sentir atraído para investir. As empresas passam dificuldades, as empresas, por mais grandes que sejam, aparentemente são empresas que têm dificuldades constantemente, não têm recursos para investir de forma massiva. Essa é a maior dificuldade. Eu também acho que, por exemplo, não sei se vocês perceberam que este ano foi a primeira vez que na praia estavam vendendo espumante em taça. Sim. Eu acho que a melhor forma de você fazer ao nordestino que vive na praia, fazer ele perceber que existe uma vida diferente, acessível, perfeitamente viável, fazer esse tipo de ação. Agora, individualmente as empresas não têm capacidade financeira, então o setor deveria se preocupar nisso, ou seja, as nossas entidades, talvez o Ibravin, organizar eventos específicos para o verão, específicos para o litoral, para que a gente pudesse quebrar esse gelo, quebrar essa ausência constante do espumante. São desafios que a gente tem constantes. O senhor, no começo da entrevista, o senhor tocou no aspecto do que a venda de espumante é muito maior no segundo semestre do que no primeiro, né? Principalmente no último trimestre do ano, né? Essa sazonalidade, esse aumento de vendas, ele tende a ser maior com o tempo ou não? Vocês têm algum tipo de iniciativa para fortalecer a venda no primeiro semestre ou não? É mais por causa do fim do ano mesmo, das comemorações? Não, eu diria que, por exemplo, isso está evolucionando a cada ano mais, e o primeiro semestre está crescendo em relação ao segundo semestre. Eu diria que há 10, 15 anos atrás, o primeiro semestre representava 30% e o segundo 70%. Hoje estamos em 40%, 45%. Nós vamos a caminho de igualar. Agora, é inegável de que o fim do ano, dezembro, onde você tem a concentração de festividades, onde o espumante é a bebida obrigatória, é natural que você venda mais. Entende? Então, acho difícil que nós consigamos igualar os semestres. Mas o importante é manter um consumo constante que não esteja associado nem a clima, nem a festividade. Nós temos um desafio agora, por exemplo, o Sul começa a fazer frio. E quando começa a fazer frio, as pessoas imediatamente pensam no vinho tinto. Nós temos de fazê-lo com que pensem em espumante, porque o frio está fora, o frio não está dentro. Então você pode... Eu, recentemente na minha vinícola, fizemos uma pequena propaganda dizendo de que o espumante aquece a alma. Pode que não aqueça o corpo, mas aqueça a alma. Você, depois de beber uma taça de espumante, se sente mais feliz, mais contente. Então, temos de quebrar esse tipo de barreira, mas é um trabalho lento. O que mais entusiasma é que os resultados vêm a cada ano. Ou seja, o crescimento de consumo se vê, digamos, o equilíbrio entre o primeiro semestre e o segundo se vê, os homens quebrando preconceito se vê, no Nordeste crescendo muito devagar. Agora, temos ainda um Brasil imenso. Imagina Rio de Janeiro, São Paulo, de Rio de Janeiro, de Espírito Santo para baixo, nós temos um mercado imenso. Para que você tenha uma ideia, o brasileiro consome 22 milhões de litros. Se você divide isso pelos 202 milhões de brasileiros, dá uma taça pequena por habitante. 200 ml. 100 ml. 100 ml não chega a ser uma taça generosa. Tu imagina o potencial que nós temos? Se conseguimos com que o brasileiro... Mas volto e repito incessantemente a mesma coisa. A gente vê resultados, diariamente, constantemente. Claro que a penalidade que o governo nos implementou agora em janeiro nos deixou mal. Nos deixou sentidos a todos, porque tivemos necessidade de aumentar custos num momento de crise, num momento de falta de poder aquisitivo, num momento de incertezas. Isso cria barreiras. Então, não sei que consequência teremos isso em 2016. O tributo aumentou de quanto para quanto, seu Adolfo? Eu vou te dar um exemplo dos meus espumantes. Eu pagava de IPI por garrafa de espumante 1,08, num espumante que se vendia 30. Agora é 10% sobre o preço. De 1,8 passou para 3. E o meu espumante é mais competitivo. Se alguém vende um espumante a R$60,
O IPI de 1,5 foi para 6. São 4 ou 5 reais que o consumidor paga por nada. Entende? Gratuitamente. E esse consumidor que foi castigado pela inflação, pelos todos os problemas que o país enfrenta, ter de pagar um imposto que, em definitiva, vai para um fundo comum que a gente não sabe, não volta nada para o setor. Isso é lamentável, mas é o país, temos de continuar lutando. E o penaliza no momento que ele está feliz, né? Que ele quer fazer uma comemoração, né? Quer fazer um brinde. Exatamente, porque o bolso tem limitações. Entende? Então ele pode ter tendência a ir para cervejas artesanais, que é um novo conceito que está surgindo, que são bem mais baratas que o espumante. Isso seria um desvio do percurso exitoso que estamos tendo nos últimos 20 anos. O senhor, no começo da entrevista, falou que o brasileiro ele confia nos espumantes nacionais, né? O consumo é muito alto, acho que 80%, se não me engano, dos espumantes consumidos no país são espumantes nacionais. Quando que se deu essa virada, na opinião do senhor, e por que se deu essa virada? O que contribuiu para essa melhora na qualidade? Foram as mudas, foi o conhecimento de enólogos, equipamentos, maquinários, mais informação? A ver, foi uma mudança, um crescimento tão constante não é um fator só que proporciona. Eu acho de que qualidade constante em crescimento, competitividade, ou seja, entendemos que o mercado é promissor, mas não podemos fazer loucuras. Existem espumantes muito caros, mas o que se vende são espumantes muito competitivos. Esse conceito, tivemos a sorte de que o consumidor... Claro que eu creio que tiveram algumas coisas importantes. Por exemplo, a empresa Chandon ajudou muito. Chandon fez campanhas muito interessantes na década de 90, onde o espumante nacional começou a ser conhecido mais. Salton é outra empresa importante, que é a líder de mercado. Ele ajudou muito e ajuda a todos nós, porque uma garrafa a mais vendida por alguém é uma garrafa mais de espumante que é lembrada pelo consumidor. Então, isto associado à entrada das mulheres como fator preponderante, ou seja, cai fora o preconceito, ou seja, não há necessidade de pensar em importados, acreditamos que é um produto agradável, e os atributos do espumante, ou seja, o brasileiro descobriu os atributos de ser alegre, ser fácil de beber, ser alegre, ser fresco, ser versátil, como eu digo. Então, todos esses fatores contribuíram e continuam contribuindo. Uma dos alertas que eu mencionei na minha palestra de que nós temos que tomar cuidado, produtores. Não brinquemos com qualidade. Por quê? Porque o consumidor de vinhos e de espumante é um consumidor progressivo. Você pode começar a tomar um vinho suave, mas com certeza branco suave, quando começou. Mas com certeza você, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para um tinto. Porque à medida que você vai aprimorando o paladar, igual que no espumante, você pode começar com moscatel, que é maravilhoso. Mas quando você quiser acompanhar um peixe, o moscatel não consegue acompanhar o peixe. Aí você vai ir para um brut, vai ir para um nature. Então, é importante que o setor entenda que a qualidade é fundamental. Não podemos perder a confiança desse consumidor que não vamos recuperar mais. Então, manter a qualidade, manter o foco em fazer produtos competitivos, não inventar a roda, porque ela já está, nós já temos a roda andando, precisamos somente ir empurrando devagar, não fazer loucuras com preços, porque não temos condições de poder crescer violentamente. Então, acho de que os cuidados são esses. E esse resultado veio desde a década de 90, ou seja, são 20, 25 anos de crescimento. Quando o vinho nacional não consegue sair desse 20%. Agora vamos falar um pouquinho de varejo. A gente encontra no ponto de venda muitos, basicamente épocas festivas, muitos kits com taças colecionáveis. Geralmente a gente encontra mais para espumantes do que para vinhos. O senhor acha que a inovação ela tem que se dar também por esse tipo de ação promocional no ponto de venda, para o consumidor ou ele dar de presente, ou ele mesmo comprar para ele e aí comprar mais de um kit para ter, enfim, as taças com o nome do produto? O senhor acha que, como o senhor falou, que a roda já está inventada, o produto já é bom e a gente tem que continuar vendendo a garrafa? Não, eu acho de que toda embalagem especial ajuda, mas não tem de ser o foco. O meu foco é que o consumidor tenha acesso ao espumante para beber. Agora, lógico que se eu posso fazer parte da sua oferta, da sua possibilidade de compra para um presente, seria ótimo, porque você
Além disso, você está com seu produto presente no momento de festividade entre dois amigos ou entre dois familiares. Isso é fundamental, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é produtos inovadores, de boa apresentação, fáceis de beber. Tradicionalmente, os gostos. Eu sempre digo de que quem está na expectativa de quem decide abrir uma garrafa de espumante está na expectativa de um momento agradável. Ninguém abre uma garrafa de espumante para ficar chorando. É porque está na expectativa de alguma celebração, até para a própria vida. Você não tem nada para festejar, mas quero abrir uma garrafa. O produto tem que ser agradável. O produto não tem de ser muito ácido, nem muito doce. Ele tem que ser equilibrado ao paladar médio do brasileiro. Então, por isso que eu digo, não temos de inventar. Querer colocar sabores estranhos, querer, como faz a cerveja, por exemplo, cerveja com aroma. Eu acho que seria uma grande bobagem começar a partir para espumantes aromatizados ou espumantes que escapam. Por quê? Porque temos todos os atributos, não precisamos inventar mais nada. Precisamos dar esse foco e oferecer produtos acessíveis e agradáveis e que sejam convidativos, que a pessoa beba e queira beber mais e que queira recomendar e que queira sempre conhecer um pouco mais. Ótimo, então. Vou fazer o seguinte, para comemorar essa entrevista, a gente vai tomar uma taça de espumante agora, depois da entrevista, pode ser? Claro que pode ser. Imagina se não. Então, tá bom. Muito obrigada, seu Adolfo, pela entrevista. Obrigado a Sucesso vocês. para sua vinícola. Cristiano, voltamos em breve, então, com mais entrevistas diretamente da Invase Brasil. Brasil Alimenta. Até mais.